Seja uma pessoa honesta. E o tema desse vídeo é ser uma pessoa honesta, né? Ser alguém que é justo, que é honesto. E para começar esse vídeo, eu vou estar lendo Provérbios 16:8, que diz: ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Então aqui tá falando que ser honesto, ou seja, você ser alguém honesto, você ser alguém justo, e ter pouco, ou seja, ter poucas coisas, ter poucos bens materiais, é melhor do que você ser alguém que tem muito lucro, muitas coisas com a desonestidade. Então aqui tá falando a importância de você ser alguém honesto, a importância de você não usar a desonestidade, né? Por causa que tem muitas pessoas que são desonestas, por causa que ser desonesto, tipo, na primeira vista, assim, parece algo muito bom. Nossa, a pessoa vai ter vantagem. A pessoa pode usar a desonestidade para ter vantagem em cima de outras pessoas, para conseguir bens materiais, para realmente ter, tipo, prosperidade aqui na terra, muito dinheiro, muita coisa. Mas, tipo, Deus, ele é um Deus de justiça. Ele não gosta da desonestidade, da injustiça, como odeia a injustiça. Ele odeia a desonestidade e injustiça. Então, tipo, por mais que muitas pessoas que às vezes não seguem a Deus acabem cometendo o erro de serem pessoas desonestas, acabem não querendo seguir o caminho da honestidade, você tem que entender que você tem que ser diferente. Você tem que entender, tipo, que você segue a Deus. Você tem que entender que você não faz parte. As pessoas nesse mundo podem dar golpe em outras pessoas para conseguirem dinheiro, para conseguirem coisas, podem roubar outras pessoas para conseguirem coisas, elas podem matar pessoas inocentes para conseguirem coisas, podem assaltar pessoas para conseguirem coisas, mas você tem que entender que você tem que sempre deixar a honestidade e a justiça em primeiro lugar, porque é isso que Deus quer que você faça. Por mais que nossas coisas do mundo pareçam ser boas, pareça que às vezes ser alguém desonesto é bom, você tem que entender que realmente, cara, Deus não gosta, Deus odeia a desonestidade. Tanto que também em Deuteronômio 32, versículo 4, diz: o Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Ou seja, aqui no final tá falando, ele é fiel, ele é correto e ele julga com justiça e com honestidade. Então, se Deus julga com honestidade, então quer dizer que logo ele odeia a desonestidade. Não tem, tipo, como você querer seguir a Deus e fazer algo que Deus não gosta. A gente peca, mas a gente tem que buscar cada dia mais ser parecido com Jesus. Então, por mais que você não seja Deus, por mais que você não seja Jesus, você tem que se esforçar ao máximo para fazer o que Deus quer que você faça. Então, seja uma pessoa justa. Não recorra, tipo, meios desonestos para conseguir algo que você quer. Porque do que adianta você ter materiais, ter nossa casa, carro, ter um monte de coisa, se aquilo lá, tudo aquilo que você tem for um fruto de uma desonestidade. Porque, tipo, não adianta de nada. As pessoas desse mundo, tipo, não se importam. Tipo, aquela tal coisa que eu consegui foi por meio honesto ou não foi. As pessoas só querem conseguir as coisas, elas não se importam se aquela coisa foi conseguida por um meio honesto ou não. Mas você tem que entender que nós, que somos cristãos, somos diferentes. A gente não vai ser injusto, a gente não vai ser desonesto só porque aquilo pode trazer uma vantagem para nós. A justiça é uma das principais características de Deus.
tem até aquela frase que as pessoas costumam falar, que Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça. Tipo, falando que Deus é um Deus de amor, mas ele também julga com justiça. Então, se ele precisar, às vezes, acabar fazendo algo pra punir alguém, ele vai punir. Só que é uma frase que é essa que eu falei agora, ela é muito conhecida. Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Na Bíblia várias vezes fala que Deus é um Deus, um juiz justo, né? Um juiz que julga com justiça. Então a gente que é filho de Deus, a gente também tem que ser justo. A gente não pode querer trapacear, a gente não pode querer conseguir vantagem nas coisas de formas desonestas. A gente não pode querer mentir para conseguir as coisas mais fáceis. A gente tem que conseguir as coisas por meio honesto. A gente tem que conseguir as coisas por meios honestos e não buscarmos ser pessoas desonestas só para conseguir algum bem material, alguma coisa. Porque, tipo, não importa muito, tipo assim, para as pessoas do mundo, nossa, importa. Mas pra gente, a gente tem que entender que não importa, tipo, o que a gente vai conseguir aqui no mundo. A gente pode ter sim uma vida boa, a gente tem que buscar ter uma vida boa, mas a gente tem que buscar ser honesto. Por causa que uma pessoa que é uma pessoa cristã, que busca uma vida boa e tudo, mas é uma pessoa honesta, ela tá vivendo bem. Mas agora, uma pessoa que prioriza mais conseguir as coisas do que seguir a Deus, que consegue coisas por meios desonestos, que rouba, que dá golpe, essas coisas, a pessoa pode até ter uma prosperidade aqui na terra, mas tudo aqui na terra passa. Às vezes a pessoa pode um dia ter conseguido um dinheiro, alguma coisa de uma forma desonesta, e no dia de amanhã já ter perdido tudo. E também até em Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz: vocês não sabem como será sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por um tempo e logo depois desaparece. Ou seja, esse versículo tá falando como se a nossa vida fosse uma neblina. Tipo, quando acontece alguma neblina, alguma coisa. A neblina é como se fosse só tipo um ar, uma fumaça que ela aparece, mas daqui a pouco ela já some. Então tá falando sobre como a nossa vida é curta. Então não adianta nada a gente conseguir várias coisas aqui na Terra se a gente não conseguir a salvação, se a gente não seguir a Deus. Não adianta nada a gente conseguir várias coisas usando formas que não sejam honestas para conseguir, usando formas ruins para conseguir, se no final tudo que a gente vai conseguir aqui não vai adiantar de nada. Então, a mensagem desse vídeo é: priorize seguir a Deus e não conseguir vários materiais, várias coisas nesse mundo através da injustiça. Porque você pode conseguir sim coisas boas, você pode conseguir sim ter uma vida boa na terra, mas o que você não pode é ser uma pessoa desonesta, ser alguém que consegue o que tem por meios desonestos. Mas então é isso, tchau e fica com Deus.